Olá, turmas, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar aí continuidade à revisão dos conjuntos numéricos, certo? Nós estudamos aí na primeira aula, revisamos aí o conjunto dos números naturais, revisamos o conjunto dos números inteiros, e na aula de hoje nós vamos trabalhar o conjunto dos números racionais, certo? Tranquilos? Então, acompanhe aqui comigo na tela. A definição de números racionais. O conjunto Q, dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, certo? E o denominador com a restrição. Qual é ela? Que ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Tranquilos? Bom, em simbologia, nós temos aqui, o Q, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, vai ser igual a 1x, tal que x é igual a dividido por b, com o a pertencente aos inteiros e o b pertencente aos inteiros. E, como eu falei, o b tem outra restrição, tá? Além de ser inteiro, ele tem que ser diferente de zero, ok? Bom, em diagrama nós podemos observar aqui o seguinte, que o conjunto N ele é subconjunto de Z, e que Z é subconjunto de Q, tá? Ou que N é parte de Z e Z é parte de Q, certo? Ou que N está contido em Z e que Z está contido em Q. Tranquilos, pessoal? Prosseguimos então. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: representação decimal dos números racionais Q. Nós vamos agora representar um número racional na forma decimal. Então, nós vamos começar pelo primeiro caso aqui, com decimais exatos finitos. Então, eu tenho 1 sobre 2. Isso aqui é um número racional. Então, para eu descobrir quanto vale a sua parte decimal, basta dividir 1 por 2. Então, dividindo aí 1 por 2, nós vamos ter o seguinte, 1 não dá para dividir por 2, acrescenta um zero, dividendo, acrescenta um zero e uma vírgula no quociente. Está aqui, certo? Agora, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, a representação decimal de 1 sobre 2 é igual a 0,5. Tranquilos? Agora, vamos apresentar a representação decimal de 1/4. Basta dividir 1 por 4. Dividindo aí 1 por 4, 10, 1 não dá para dividir por 4, acrescenta um zero, fica 10. 10 dividido por 4, vai dar 2, Não esquecendo que nós temos que colocar 0, no quociente. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Acrescenta um zero, fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, a representação do número racional 1/4 é igual a 0,25. Está aí a representação, certo? De um número racional, na sua forma decimal. Agora, o segundo caso, nós temos aí as dízimas periódicas, Nós vamos dividir aí a dízima periódica em duas categorias. Primeiro, as simples e depois a composta. Então, as dízimas periódicas simples, por exemplo, aqui, 0,55555 é uma dízima periódica de período 5. Por quê? Porque o 5 está se repetindo. E essa dízima periódica 0,555 pode ser representado com 0,5 barra. Essa barrazinha aqui em cima do 5 é indicando que o 5 se repete. Da mesma forma aqui, 2,3333.
Então, nós temos aí o período que é 3, porque é o 3 que está se repetindo, e nós podemos representar essa dízima periódica simplesmente assim, ó, 2 vezes 3 barra, ok? Da mesma forma, nós temos aí, ó, 0,121212. Então, nós temos 0,12 barra, aonde o período aí é igual a 12, porque o 12 é que está se repetindo. Tranquilos? Bom, agora nós vamos para as dízimas periódicas compostas. Por que composta? Porque notem vocês aqui, ó, que a partir da vírgula nós temos uma parte não periódica, que no caso aí é o 6, né? O 6 é um número que ele não vai se repetir, mas sim apenas o 7. Tá? Então, nós temos aí uma dízima periódica composta, quando aparece uma parte não periódica e uma parte periódica. Nesse caso aí, o período é igual a 7, porque é o 7 que se repete, e a parte não periódica é igual a 6. Tá? Por isso que é chamado de dízima periódica. Esse outro caso aqui, ó, 0,0222. Então, nós temos 0,2 barra, né? Outra maneira de representar essa dízima periódica. Notem vocês que aí nós temos o período é igual a 2, porque é o 2 que se repete, e a parte não periódica é igual a 0, ok? 0 após a vírgula e tem um 0. Essa é a parte não periódica. Tranquilo, pessoal? Bom, agora nós vamos para o cálculo de como obter a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, nós vamos começar agora, primeiro, com esse caso aqui, ó. Nós temos 0,4444, que é igual a x. Nós queremos descobrir qual foi a fração que gerou essa dízima, tá? Uma dízima periódica simples, de período 4. Como aqui nós temos nós temos aqui uma casa, um número que apenas um período, né? Após apenas um número que se repete, um algarismo aqui, ó, 444, nós vamos multiplicar por 10. Então, multiplicando por 10, nós vamos ter o seguinte: multiplica por 10 os dois lados da equação. 0,4444 vezes 10 vai dar 4,444, que é igual 10 vezes x, 10x. Pronto. Agora, nós vamos pegar essa equação obtida, certo? E subtrair pela anterior. Então, efetuando aí os cálculos, nós vamos ter dessa forma, ó. Nós temos 4,444, que é igual a 10x, e vamos subtrair pela anterior. Então, essa parte 444, a parte periódica, ela vai ser cancelada, e 4 menos 0 é 4. 10x menos x, 9x. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos aí uma fração 4 nonos. Essa fração é a fração que gerou aquela dízima, 0,444. Muito tranquilo, tá? Bom, outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma dízima periódica, mas vocês notam aqui que o período agora é 15, tá? Mas continua sendo uma dízima periódica simples, não tem nenhum número, um algarismo aí após a vírgula, que não é parte periódica. Nós só temos a parte periódica, que é 15, 15, 15. Então, nesse caso aí, primeiro, nós vamos multiplicar por 100, porque após a vírgula nós temos duas casas, certo? Então, multiplicando a equação de cima por 100, nós vamos ter isso aqui, ó, 315,151515, que é igual a 100x. Tranquilo? Agora, do mesmo modo que nós fizemos para a primeira dízima, nós vamos fazer para essa. Subtrai, né, a segunda equação pela primeira, que nós encontramos. Então, 315,151515, que é igual a 100x, nós vamos subtrair por 3,151515, que é igual a x. A parte periódica é cancelada. 315 dividir menos, né, 3 dá 12, dá 312, né? 315 menos 3 dá 312. 100x menos x dá 99x, tá? O 99 está multiplicando, vai passar dividindo. 312 sobre 99. Essa é a fração que gerou aquela dízima lá em cima. Só que essa fração pode ser simplificada ainda. Vamos simplificá-la por 3. No numerador, dividir o numerador por 3 e o denominador por 3.
Efetuando o cálculo, nós vamos chegar a uma fração equivalente de 104 sobre 33, que é também a fração que gerou aquela dízima. Tranquilos? Bom, agora nós temos esse outro caso aqui, ó. 0,4666 é igual a x. Notem vocês agora que aqui é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula nós temos aí uma parte não periódica, que é o 4, certo? Então, nesse caso aí nós vamos primeiro multiplicar por 10 para nós separarmos a parte não periódica da parte periódica. E efetuando o cálculo, nós vamos encontrar 4,666, que é igual a 10x, tá? Tranquilo? Bom, agora nós temos 4,666, que é igual a 10x. Nós vamos multiplicar por 10, tá? Multiplicando por 10, nós vamos encontrar 46,666. E 10x vezes x, 10x vezes 10, 100x. Tá aí, como vocês estão observando na tela. Agora, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, subtrair, né, a equação obtida pela anterior. Subtraindo, nós vamos encontrar a parte periódica cancelada, 46 menos 4, dá 42, que é igual a 100x menos 10x, 90x. 90 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 42 sobre 90, que dá para simplificar, que vai ficar 7 sobre 15 avos. 7 sobre 15 avos é a fração que gerou aquela dízima lá, 0,4666, ok? Tranquilos? Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para mais um exemplo. Nós temos aí, ó, 0,7181818, tá? É uma dízima periódica composta, porque nós temos aí uma parte periódica, que é 1818, e uma parte não periódica, que é o 7. Então, da mesma forma, multiplicando por 10, né? Aqui nós vamos multiplicar por 10 para separar, tá, a parte não periódica da parte periódica. E multiplicando por 10, nós vamos ter 7,1818, que é igual a 10x. Notem vocês agora que a parte periódica é composta de dois algarismos. Tá? Então, vamos multiplicar aí por 100. Multiplicando por 100, nós vamos ter 718,1818 e 10x vezes 100 dá 1000x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação, tá? E vamos subtrair pela equação anterior. Efetuando essa subtração, como vocês podem observar na tela, nós vamos encontrar 718 menos 7, 711. A parte periódica cancela, né? E 1000 dividido menos 10 vai dar 990, certo? Então, vai ficar x, que é igual a 711 sobre 990, que simplificando por 9 dá 79 sobre 110, certo? Que essa fração é a que gerou aquela dízima. Agora, aqui um caso interessante. Nós temos 0,9999, que é igual a x. É uma dízima periódica simples, tá? Então, nós vamos multiplicar primeiro aquela equação por 10, né? Que vai dar 9,999, que é igual a 10x. E vamos pegar essa equação obtida, subtrair pela anterior. Efetuando esse cálculo, nós vamos encontrar 9, que é igual a 9x. Então, x é igual a 1, certo? Então, 1 representa a dízima periódica 0,999. Ok, pessoal? Tranquilo? Agora, eu quero dizer, só para nós fazer aqui uma reflexão. Por que o nome fração geratriz, né? Por quê? Então, nós podemos dizer, porque é a fração que gera, que dá origem ao número decimal. Ok? Então, até a próxima aula, tá? Nós vamos continuar aí estudando conjuntos numéricos. Nós vamos fechar com números irracionais e o que abrange todos, que é o conjunto dos números reais. Até a próxima aula.